Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Separei para essa rodada aqui 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto para vocês, tá? Nessa rodada não vou deixar bilhete de alavancagem porque não senti muita confiança nesses jogos assim para fazer bilhete de alavancagem, tá? Então vamos deixar aí para sábado, né, e domingo, onde a gente vai ter bilhete de alavancagem e também bingo, tá? Então nessa sexta-feira apenas o bilhete pronto aí no final. Tá? Os 7 jogos que eu analisei aqui, na minha opinião, são os 7 melhores, né, pra gente trabalhar nessa sexta-feira, tá? Então, confere até o final aí pra gente buscar aí os melhores palpites possíveis, né? E com certeza a melhor probabilidade de green aí, né? Tendo uma assertividade de pelo menos 70, 80% aí nessa rodada, fechou? Já vai deixando o seu like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube. E querendo ou não, o like é de graça, né? Então é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui para vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que tem do lado e deixa também seu comentário, que é muito importante, tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa sexta-feira, galera. A gente vai ter campeonato do Chipre, campeonato da Turquia, Bundesliga 2, né, que é o campeonato alemão da segunda divisão, campeonato francês Ligue 1, segunda divisão dos Países Baixos, né, nossa querida Holanda, e também campeonato português, né, um grande clássico entre Benfica e Sporting. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo já começa à tarde, né? A gente vai ter aqui o campeonato do Chipre, primeira divisão, rodada 13, e a gente vai ter o Pafos jogando em casa contra o Akritas. Esse jogo que acontece 1h da tarde. Na classificação a gente vai ver o Pafos líder do campeonato aí isolado, né, 28 pontos até o momento, e do outro lado a gente tem o Akritas que está aqui em 10º lugar com 13 pontos, equipe que oscila bastante aí no campeonato, né? O confronto direto aqui que é importante a gente dar uma olhada, a gente vai ver que o Pafos venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos, né? Então assim, o favoritismo aqui é total para o Pafos vencer, pagando uma odd de 1,21. Para complementar bilhete é interessante, mas para a gente fazer aí uma duplinha, por exemplo, já precisa pegar uma oddzinha um pouco mais alta, né? Então com isso, a gente vai pegar a primeira opção aqui, galera, a dica casa menos um handicap asiático, né? Pro Pafos vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Pafos. Agora o nosso próximo jogo a gente tem um campeonato da Turquia, né, Superliga, rodada 15, a gente vai ter o nosso querido Galatasaray jogando em casa contra o Samsunspor. 2h da tarde esse jogo, e a gente vai dar uma olhada na classificação, né? A gente vai ver o Galatasaray aí líder do campeonato, tem um ponto a mais do que o seu rival, que é o Fenerbahçe, né, com 32 pontos, e o Galatasaray líder aí com 33 pontos, né? Vai fazendo uma campanha muito boa, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. E do outro lado a gente tem o Samsunspor que está em 5º lugar também fazendo uma boa campanha, né? 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota também, e somando aqui 25 pontos, né? Então não é uma equipe boba, tá, galera? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, só deu o Galatasaray, né? 5 vitórias aí nos últimos 5 jogos do Galatasaray. E as odds aqui, galera, tá pagando uma odd de 1,44 pro Galatasaray vencer e uma odd de 7 pro Samsunspor vencer. Aqui, na minha opinião, o Galatasaray é favorito, mesmo com a boa campanha do Samsunspor. Acredito que o Galatasaray em casa aí tem favoritismo total para vencer. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, e a segunda opção também que é muito boa é o mais de 2,5 gols na partida, né? Promete ser um jogo aberto aí com muitos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Galatasaray. Agora, o nosso próximo jogo, a gente tem a Bundesliga 2, que é a segunda divisão aí do campeonato alemão, e a gente vai ter o Düsseldorf jogando em casa contra o Schalke 04. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 15, e nesse início de campeonato a gente vai ver o Schalke 04 aí na liderança com 31 pontos, né? Vai tentar buscar o acesso nessa temporada, vai fazendo uma boa campanha nesse início, né? Melhor defesa do campeonato até o momento com 8 gols sofridos apenas e 18 gols marcados. E do outro lado aí a gente tem o time da casa que é o Düsseldorf, que está lá embaixo, oscilando bastante, né? 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. É uma equipe que marcou 13 gols, sofreu 23 e tem 14 pontos até o momento, né? O confronto
confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver que tem um favoritismo do Düsseldorf, né? São 3 vitórias do Düsseldorf e 2 empates, né? Então tem que ficar ligado nisso. E acredito aí que é jogo bom para ambos marcam, tá? Mesmo a defesa aí do Schalke 04 sendo a melhor do campeonato, acredito que o Düsseldorf jogando em casa vai tentar buscar essa vitória e vai sair pro jogo, né? Então, primeira opção, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, vou acreditar aí na boa campanha do Schalke 04 para vencer esse jogo. Agora nosso próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, a gente vai ter o Brest jogando em casa contra o Mônaco. 3 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 15. Até o momento na classificação a gente vai ver o Mônaco visitante em 7º lugar com 23 pontos, né? Nos últimos jogos acabou oscilando um pouco, né? 3 derrotas e 2 vitórias, mas está aí na briga ainda para ficar aí entre os 6 melhores no final do campeonato, né? O Brest, por sua vez, 11º lugar com 16 pontos, porém vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Strasbourg, fora de casa, e contra o Metz, né? Então, assim, tem que ficar ligado nisso aí porque vem de 2 resultados favoráveis esse time do Brest, né? No confronto direto, a gente vai ver que o Mônaco venceu 4 vezes e o Brest venceu 1, né? E a maioria dos jogos aí sempre costuma bater 2 gols ou mais, então é jogo interessante para gols. E também acredito aqui no ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Então, primeira opção, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, segunda divisão, né? Países Baixos, a gente vai ter aí o Den Haag contra o Emmen, FC Emmen. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, válido pela rodada 19. E a gente vai ver na classificação aqui, galera, o Den Haag aí fazendo a campanha digna de acesso, né? Até o momento aí líder do campeonato com 46 pontos. Pode aumentar ainda mais essa vantagem, porque o Cambu joga nessa rodada empatou, né? Tá com 38 pontos, então o Den Haag pode colocar aí 11 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, né? Então vai caminhando aí de braços abertos aí para poder conseguir esse acesso e quem sabe até mesmo o título, né? Vai fazendo uma campanha muito boa, melhor ataque do campeonato, 49 gols marcados, e do outro lado a gente tem o visitante aí, o Emmen, que está em 9º lugar com 25 pontos, 32 gols marcados e 32 gols sofridos, né? Então o que significa? Jogo ótimo para gols, né? Confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Den Haag venceu 4 vezes e o Emmen venceu 1, né? E como vocês podem ver, dos últimos 5 jogos bateu mais de 2 gols e meio em 4 oportunidades, tá, galera? Então a nossa primeira opção aqui é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Den Haag. Agora vamos para mais um jogo aqui do francês, né? Vamos ter um joguinho bem interessante aqui entre o Lille e o Olympique de Marseille. 5 horas da tarde esse jogo, e na classificação a gente vai ver aí, atualmente as duas equipes aí aqui no grupo dos 4 melhores, né? O Marseille em 3º lugar com 29 pontos, e o time da casa que é o Lille está aqui em 4º lugar com 26 pontos, né? Vem de 2 vitórias seguidas contra o Le Havre e contra o Paris FC, enquanto o Olympique de Marseille aí vem de um empate na última rodada contra o Toulouse em casa, e antes disso tinha goleado o Nice por 5-1. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que uma vitória do Lille e 4 empates, tá, galera? E lembrando que nos últimos jogos mais recentes aí tem batido ambos marcam, e na minha opinião é um mercado muito bom pra gente trabalhar aqui. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, acredito que o Lille vai vencer aí o Marseille. Agora, nosso último jogo, o clássico da rodada aí, né? Vamos ter aqui Liga Portugal, jogo entre Benfica e Sporting. 5h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 13. E a gente vai ter aí duas equipes aí em busca de tentar tirar a liderança do Porto, né? Que ainda não perdeu. A mesma coisa vale aqui pro Benfica, né? Porém empatou 4 jogos, por isso que tá aqui abaixo, né? O Porto aqui, que é o líder do campeonato, tem 34 pontos, né? Tá numa sequência maravilhosa. Aí logo em seguida a gente tem o Sporting, né? Que é o visitante aí nesse confronto contra o Benfica, tá aqui em 2º lugar com 31 pontos, 24 vitórias seguidas, e tem o Benfica logo em 3º aí com 28 pontos aí, não perdeu ainda, né? A única equipe junto com o Porto que ainda não perdeu nesse campeonato, e talvez possa perder a invencibilidade, especialmente que o Sport está fazendo uma boa campanha, né? Os últimos 5 jogos aqui do Benfica, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Sporting, 4 vitórias e 1 empate. O confronto direto, 1 vitória de cada um e 3 empates, galera. Então, assim, é um confronto equilibrado demais. Se você tratar de um clássico aí, eu acredito que não teria outra informação assim sobre o equilíbrio do confronto, né?
a gente pegar os números aí do confronto direto já diz tudo, né, sobre isso. Então, aqui, galera, é um jogo complicado pra gente fazer qualquer análise, porque as odds tá bem equilibrada, né? 2,60 pro Benfica vencer e 2,72 pro Sport vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2 gols e meio na partida, acredito que vai ser um jogo aberto, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Sport, acredito que o Sport vai levar melhor aí nesse clássico. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e o único bilhete da rodada. E o nosso bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Galatasaray contra o Samsunspor, jogo válido aí pelo campeonato da Turquia, né? A gente pegou aqui vitória do Galatasaray. Segundo jogo, campeonato francês, Ligue 1, jogo entre Lille e Marseille. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato português, jogo entre Benfica e Sport, a gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2,24, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$224,73. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando bastante. E quem puder ajudar também, compartilha o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Coloca o link ali naquele status do WhatsApp, tá? É só copiar o link e colar lá. Assim você vai fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido, tá show, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!